principalmente quando se trata de Globo, que tem que elogiar a CBF. Partida muito boa do PH e eu acho que tem que ser citada. Fala, galera! O comentarista pilhado mandou a real sobre a seleção brasileira. Depois da goleada sobre a Coreia do Sul, ele reconheceu o bom futebol, mas foi direto ao ponto. Sobre a seleção brasileira, a gente tem que ser sincero sobre um pequeno detalhe aí que está sendo ignorado. Tem que elogiar a seleção, claro, um 5-0 é sempre digno de elogio. Agora, percebam que essa mídia, que muitas vezes tem que elogiar a CBF, ela está exagerando um pouco. Muita euforia. Por quê? Porque a CBF ela precisa ser elogiada por uma mídia que precisa bajular a entidade, principalmente no momento de tanto escândalo de arbitragem no Campeonato Brasileiro. E aí eu digo que está tendo uma euforia, para a gente não deixar também ter uma euforia tão grande. Por quê? Tem que elogiar o trio ofensivo? Tem que elogiar a goleada. Agora, o adversário é muito fraco, e isso tem que ser falado. A mesma Coreia do Sul, tá? A mesma, que perdeu de 5 para o Brasil hoje, perdeu de 4 para a fraca seleção do Tite na última Copa do Mundo. A seleção do Tite era ruim. O Brasil do Tite jogou mal, foi eliminado de 2 Copas do Mundo, uma pela Bélgica, outra pela Croácia. E a mesma Coreia do Sul perdeu de 4 para a seleção do Tite. Então também não se enganem com os elogios exagerados de uma mídia, principalmente quando se trata de Globo, que tem que elogiar a CBF. Cara, o momento da CBF é ruim. CBF sendo muito criticada, escândalo de arbitragem. Pronto, 5-0. Agora vamos elogiar muito a seleção brasileira, vamos fazer uma festa. Então também, sem tanta euforia. Porque a fraca seleção do Tite ganhou dessa mesma Coreia aí de 4. Então, vamos esperar um pouquinho mais para dizer que realmente essa seleção pode fazer frente contra as grandes potências do mundo. Eu quero que faça, tá? Porque eu detesto a CBF, mas eu ainda torço pela seleção brasileira. Mas o recado mais forte foi sobre PH, o jogador do Vasco, que, segundo o pilhado, foi um dos grandes destaques da partida. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar muito do Estevão, né? Que merece ser muito falado. Moleque que joga muita bola, é craque, tá começando a se firmar na seleção brasileira. Vão falar do provável trio da seleção, Rodrigo, Estevão e Vinícius Júnior. Mas, cara, eu gostaria de chamar a atenção para um jogador que atua no Brasil e que eu acho que está sendo pouco falado porque ele merece, diante do que ele jogou nessa estreia na seleção. É o Paulo Henrique, cara, o PH, lateral do Vasco, tá jogando muita bola no Vasco. Eu acho que deveria ser até mais falado pelo que ele está jogando. E hoje na seleção brasileira mostrou muita personalidade. Mudou o jogo da seleção brasileira, né? Quando ele jogou, driblando, ousando, tentando jogadas. Foi um cara que me agradou muito. E que por jogar no Brasil e por estar no Vasco, eu acho que esse cara tem que ser mais falado. Tem que ser mais elogiado. Já tinha sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, treinador do Vasco, né, que é um cara que propõe futebol, que gosta de quem joga futebol. E eu acho sim que o PH, numa goleada como essa, claro, o trio de ataque sendo muito falado, mas eu acho que tem que se falar também do PH, que jogou muita bola, teve personalidade nessa chegada na seleção brasileira. E que bom ver um jogador do Vasco brilhando na seleção, porque o Vasco é gigantesco, pô. E realmente nos últimos anos, muito se falou do Vasco de forma negativa. E eu espero que se volte a falar do Vasco de forma positiva, como um gigante, pô. Que é o Vasco, uma das grandes torcidas do Brasil, mais fanáticas do Brasil, e que merece ter momentos melhores aí nesses próximos anos. Então, partida muito boa do PH e eu acho que tem que ser citada. E aí, torcedor, você concorda com o pilhado? A mídia tá mesmo exagerando na empolgação ou o Brasil finalmente mostrou um futebol digno de elogios? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque aqui a voz do torcedor é o que mais importa. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha, bastidor e polêmica do nosso futebol brasileiro. Valeu demais por ficar até o final e lembra, aqui a gente fala o que muita gente não tem coragem. O futebol, você já sabe,
Você acompanha aqui.